Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar Saiba Mais sobre Comunidades de Energia Renovável, organizado pela Câmara Municipal de Olé em parceria com a Areal, que é a Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve. Este webinar é cofinanciado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e é realizado no âmbito do projeto Quarteira Lab e da Semana do Município de Olé. Este webinar está em sintonia com a política climática e ambiental municipal, em que a Câmara Municipal de Olé tem apostado vivamente na produção descentralizada de energia e no aumento da eficiência energética nos edifícios municipais e nas IPSS do Conselho. No momento em que a potência instalada em unidades de produção fotovoltaica em regime de autoconsumo, quer instaladas, quer em vias de instalação, tanto nas escolas como nos edifícios municipais e nas empresas municipais, já ultrapassa 1 megawatt pico. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao Dr. Rodrigues, da Areal, que irá efetuar a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar relacionado com a temática da energia, neste caso promovida pela Câmara Municipal de Olé. Hoje, em concreto, o assunto vai ser então as comunidades de energia renovável, abreviando as SER, que com a nova legislação para o autoconsumo de energia renovável consente aos municípios e aos cidadãos em geral a possibilidade de terem um papel mais ativo no processo de descarbonização e transição dos seus territórios e, consequentemente, do país. Tendo em conta o contexto, aliás, tendo em conta este contexto, o município de Olé é um exemplo claro da importância da ação dos municípios para aquilo que é o cumprimento das metas assumidas pelo país. Tem sido notório o seu esforço naquilo que como ainda há pouco o Bruno acabava de mencionar, o seu esforço naquilo que é a aposta na produção descentralizada de energia, através dos apoios prestados quer às IPSS, escolas e outros edifícios municipais, em linha, aliás, com aquilo que é a sua estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. Gostava apenas de relevar, em particular, o projeto da Comunidade Energética Escolar, implementado na escola Professor Sebastião Teixeira em Salir, que não só pelo seu contributo para a redução anual da fatura energética e das emissões de CO2, mas também pelo seu carácter pedagógico, ao fim e ao cabo, visto que os alunos têm acompanhado e verificado os seus resultados. Na prática, o projeto visou a instalação de uma unidade de produção fotovoltaica que tem vindo a proporcionar a redução da fatura energética, em que posteriormente as poupanças obtidas são revertidas para um fundo ou uma reserva financeira que será aplicada na própria escola através de medidas ou programas de eficiência energética que de alguma forma garantam uma maior sustentabilidade e também conforto da própria comunidade escolar. O que é interessante no projeto é que a seleção das medidas será feita também através de um processo participativo envolvendo não só o município, também técnicos especializados e também a própria comunidade escolar. Portanto, julgo que é um exemplo a seguir bastante interessante. Assim, vou iniciar então a apresentação. Se durante a mesma surgir alguma dúvida, podem utilizar o chat aqui ao lado para colocar as questões, que depois no final, dentro do possível, tentarei dar resposta. Assim, tendo o tema das comunidades energéticas, das comunidades de energia renovável, é um tema relativamente recente no nosso país. Surgiu oficialmente com o Decreto-Lei número 162 de 2019, de 25 de outubro, que veio, de facto, introduzir alterações significativas no regime de autoconsumo de energia elétrica anteriormente estabelecido no Decreto-Lei 153 de 2014, de 2020 de outubro. As alterações, ou algumas das alterações, estão orientadas essencialmente para a modificação dos requisitos de contagem, aqui com a consagração do tratamento dos dados de energia em períodos de 15 minutos, também para a permissão do autoconsumo coletivo associando diversas instalações e produção de consumo, ainda a criação da figura então das comunidades de energia renovável e aqui também importante a integração das infraestruturas de armazenamento de energia elétrica. No fundo, o que o Decreto-Lei vem estabelecer, é um regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável, que permite ao autoconsumidor, além de produzir e consumir energia, também possa ter uma atividade de partilha, armazenamento e de venda de energia excedente.
e é também aplicável que as mesmas se possam relacionar em forma de vizinhança ou de proximidade física e que, neste caso, podem se organizar coletivamente de duas formas distintas, seja através do autoconsumo coletivo ou então através do conceito da comunidade de energia renovável. Neste caso, o autoconsumo coletivo através de um regulamento interno, onde são definidos direitos e obrigações, e no caso das comunidades de energia, através da definição de uma entidade jurídica do tipo cooperativa ou sociedade participada, em que podem ser autoconsumidores ou então outras entidades envolvidas. Além disso, o autoconsumo coletivo destina-se à satisfação das necessidades de energia elétrica dos autoconsumidores, que constituem o coletivo, sendo estes os proprietários das unidades de produção de energia e das instalações de consumo, enquanto que na SER destina-se à satisfação das necessidades de energia dos seus membros, não tendo necessariamente de ser proprietária das instalações de consumo que alimenta, ao fim e ao cabo, mas apenas ou das unidades de produção. Este decreto-lei destina-se essencialmente, destina-se aos consumidores individuais, mas também, como neste caso, aos grupos de consumidores que podem incluir condomínios, áreas urbanas ou bairros, parques empresariais, unidades agrícolas, unidades industriais, freguesias ou então municípios. Este decreto-lei também define comunidade de energia renovável como sendo uma pessoa coletiva constituída nos termos do presente decreto-lei, com ou sem fins lucrativos, nomeadamente pequenas e médias empresas, ou autarquias que sejam autónomas dos seus membros ou sócios, mas por eles efetivamente controlada, desde que e cumulativamente estejam localizadas na proximidade dos projetos, também os referidos projetos sejam detidos ou desenvolvidos pelas referidas pessoas coletivas e, por fim, também muito importante, que a pessoa coletiva tenha por objetivo principal proporcionar aos seus membros ou às localidades onde opera a comunidade benefícios ambientais e económicos em vez de lucros financeiros. No fundo, mais concretamente, este decreto-lei também, o presente decreto-lei, facilita de alguma forma a participação ativa de entidades, empresas e cidadãos no processo de descarbonização e transição energética e também procura garantir uma maior eficiência energética e ambiental e assegurar que as oportunidades de transição energética e os custos dos sistemas elétricos nacionais sejam partilhados, como vemos aqui no slide, de forma justa e equitativa. Depois, este novo regime foi criado numa lógica de complementariedade, de modo a assegurar o cumprimento das metas e objetivos do país, designadamente em matéria de energia e clima, através da combinação de instrumentos e promoção das energias limpas. Como podemos ver aqui no slide, esta é uma das linhas de ação que contempla, neste caso, o Plano Nacional de Energia e Clima, 2021-2030, é precisamente promover a disseminação da produção distribuída e o autoconsumo de energias e as comunidades de energia. E dentro desta linha de atuação estão também elencados um conjunto de linhas de ação que desde logo começa por fomentar a produção distribuída e o autoconsumo de energia a partir de fontes renováveis, removendo obstáculos à sua disseminação. Neste caso aqui existe a necessidade de dar, de facto, um forte impulso à produção distribuída de energia, em particular no que respeita à produção local de eletricidade, com recurso principalmente à energia solar, que terá um papel no reforço do consumidor enquanto agente ativo no sistema energético. Depois, uma outra linha de ação está relacionada com a promoção e a criação do desenvolvimento das comunidades de energia, que neste caso as comunidades de energia podem desempenhar um papel fundamental aqui na capacitação dos cidadãos para este setor energético e podem ainda também contribuir significativamente para mitigar para a problemática da pobreza energética. Um outro tópico que vem elencado no PLEC 2030 é então a promoção de programas de apoio ao estabelecimento de comunidade de energia em parceria com os municípios.
Estes programas terão como objetivo principal prestar o apoio, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da obtenção também de financiamento, para estabelecimento de projetos de comunidade de energia a nível municipal. Outro tópico que também podemos ver elencados neste documento é o reforçar de um sistema eletrónico de registro das unidades de produção. Acima de tudo, é para que tenha a capacidade de regular e controlar de forma eficiente e segura os registros relativos às unidades de produção distribuída. E, por fim, temos também, então, o implementar de um portal eletrónico de informação sobre a produção distribuída, autoconsumo e comunidades de energia. Este portal terá como principal objetivo também facilitar todo o processo de informação e instalação de sistemas de produção distribuída. Entretanto, aproveito para transmitir que recentemente, dia 7 de abril, foi aprovado o Regulamento número 8 de 2021, que se refere ao autoconsumo de energia elétrica. Este regulamento estabelece as disposições aplicáveis ao exercício da atividade de autoconsumo de energia renovável e também, pronto, quando existe a ligação à rede elétrica de serviço público, bem como às comunidades de energia renovável que procedam à atividade de autoconsumo. Depois temos, no mesmo dia em que a entidade reguladora do Serviço Energético, a AES, lançou a consulta pública do regulamento que mencionei há pouco, que julgo que foi no dia 19 de novembro do ano passado, nesse mesmo dia também lançou uma consulta pública relacionada com o regulamento número 8, lançou também um ERS explica com casos tipo de aplicação do regulamento de autoconsumo, que neste caso foi desse documento que retirei a informação dos próximos 2 ou 3 slides, que julgo que simplifica a interpretação das várias aplicações deste novo regulamento. Então, sem prejuízo das obrigações inerentes à constituição da SER que referi anteriormente, isto em matéria de direitos e deveres do funcionamento da SER, são aplicados, com as devidas adaptações, naturalmente, a regras do autoconsumo coletivo, tal como vemos aqui no slide. Ou seja, neste caso, nós temos aqui o caso da aplicação do autoconsumo coletivo em rede interna, ou seja, utilizando a rede interna, em que pode ser acedida, ou este tipo de aplicação pode ser acedida por consumidores domésticos, empresas, condomínios e serviços públicos, tem que ter no mínimo 2 participantes, pode ser, a unidade de produção pode ser colocada em edifícios de habitação, comércio, indústria, e também, pronto, e tem que estar próximo das instalações de consumo ligadas à rede privada. Depois temos então um conjunto de direitos e obrigações neste tipo de aplicação. Desde logo os direitos tem que ser mantida individualmente os contratos de fornecimento e a escolha do comercializador. Também é-nos permitido definir a percentagem da produção por cada participante. Temos ainda a opção de venda de excedentes de energia e, por fim, temos também direito à isenção total das tarifas de acesso às redes de energia produzida de autoconsumida, neste caso, visto que a energia apenas circula dentro da rede interna. Mas também, para além dos direitos, também temos algumas obrigações. Desde logo temos a obrigatoriedade de definir um participante ou entidade independente como responsável, neste caso a EH, que é a entidade gestora do autoconsumo coletivo. Temos também a obrigação de licenciar e garantir a instalação por entidade credenciada. Temos também a obrigação de suportar eventuais encargos com contadores e consumos de consumo e produção. Temos também que ter um contrato de fornecimento para as UPACs, neste caso. E, por fim, pagar as tarifas associadas ao consumo da rede faturada. Depois também temos um outro caso, o tipo de aplicação, que é o autoconsumo coletivo, neste caso, com o uso da rede de serviços públicos, que é basicamente muito idêntica ao caso da aplicação anterior. Neste caso aqui, como nós estamos a utilizar a rede pública, temos aqui, então, perdemos aqui a isenção total das tarifas de acesso à rede. Podemos ter aqui apenas uma eventual isenção e depois outra diferença é que também temos aqui que pagar as tarifas associadas ao consumo as tarifas associadas à energia produzida e autoconsumida que circula dentro da rede pública. Depois, em termos de partilha de energia em autoconsumo coletivo,
temos aqui também definidas algumas daquelas que são as principais responsabilidades da EGAC, que é a entidade gestora de autoconsumo. Tem desde logo a responsabilidade de representar os autoconsumidores coletivos, depois tem também de definir o coeficiente de partilha de energia das várias unidades de produção e armazenamento pelas instalações de utilização participantes, e aqui pode ser, estamos a falar da produção agregada de todas as UPACs, partilhada com todas as instalações de utilização, e depois, para além disso, também podemos estar aqui, a EGAC tem que definir no portal do autoconsumo os coeficientes de partilha para cada um dos autoconsumidores. Que este coeficiente de partilha pode ser fixo ou então proporcionais ao consumo. Para além disso, também pronto, o armazenamento segue as regras de partilha aplicáveis à UPAC. Neste caso, o armazenamento aqui neste novo diploma é equiparado à produção. Depois, outra das responsabilidades da EGAC é celebrar contratos com os vários intervenientes, desde logo com o comercializador para a compra de energia, com o operador de rede de distribuição para pagamento das respectivas tarifas e também com o comercializador agregador para a venda de possíveis excedentes de produção de energia. E, por fim, terá também o acesso aos dados detalhados do consumo de produção. Entretanto, também temos aqui a representação simplificada daquilo que é a interação ou a organização dos vários intervenientes do processo, e desde logo, pronto, mais uma vez aparece aqui a EGAC e o autoconsumidor em pontos-chave, porque a EGAC tem a responsabilidade de estabelecer um regulamento interno que sirva os interesses e que inclua, neste caso, as regras de partilha e custos de investimento, operação e tarifas também do uso da rede de eletricidade de serviço público. Também a EGAC tem aqui a responsabilidade de estabelecer então um contrato de venda de excedentes ao agregador de produção, e depois também tem aqui pronto, de estabelecer contratos, seja com o operador de rede de distribuição para o contrato de uso da rede, e também para o estabelecimento do contrato de fornecimento com o comercializador para consumos auxiliares da UPAC. Para além disso, o autoconsumidor também tem que estabelecer um contrato de fornecimento com o comercializador. Dentro das principais vantagens que nós identificamos aqui, que advêm da participação de uma comunidade energética renovável, temos desde logo a SER possibilita-nos uma redução efetiva da fatura energética, porque vamos ter, neste caso, energia renovável a preços mais acessíveis, beneficiam a aposta em medidas de eficiência energética, porque dentro da comunidade podem ser canalizadas algumas das verbas para a implementação de programas de eficiência energética. Depois também contribuem de forma significativa para a descarbonização energética e desenvolvimento do consumo energético renovável, favorecendo o cumprimento de metas e objetivos nacionais. Outra vantagem é que proporciona uma participação aberta e voluntária, desde que os vários membros estejam interessados e disponíveis para assumir as responsabilidades e cumprir com todas as obrigações que uma comunidade exige. Depois também possibilita uma participação ativa sem custos e sem riscos associados, visto que há a possibilidade de ser uma entidade ou de serem terceiros a fazer um investimento em vez de ser os próprios autoconsumidores. Atendem a várias necessidades de desenvolvimento da comunidade e contribuem para o combate à pobreza energética. Depois também contribuem para revitalizar a economia local e para a criação de empregos. Como nós sabemos, o custo da energia é uma variável importante na competitividade das empresas e pronto, nós sabemos que neste caso a energia que será disponibilizada será um custo inferior do que provavelmente estariam a pagar numa situação normal, e por isso também torna aqui mais uma vantagem de competitividade para cada uma das empresas que possam integrar este tipo de conceito. Depois, outra vantagem está relacionada com novas oportunidades de investimento em projetos de energia renovável e também
com o facto de incentivarem o surgimento de novos modelos de negócio. E, por fim, este tipo de modelo também salvaguardam a manutenção dos direitos e obrigações enquanto consumidor final de energia, de eletricidade. Agora vou falar aqui de alguns exemplos práticos que nós conhecemos. Desde logo vou começar aqui por um caso que é na cidade do Porto, que está associado a comunidades de energia renovável aplicada ou instaladas na habitação social. Neste caso em concreto, este caso está a ser acompanhado e também foi publicado pelos nossos colegas da Agência de Energia do Porto, e o projeto basicamente envolve, neste caso, um bairro habitacional com cerca de 181 fogos. Foi feita a análise para tentar perceber se estavam reunidas as condições para a implementação deste tipo de modelo. Foi verificado que sim, já estava, a rede de baixa tensão estava preparada desde logo com os contadores inteligentes. Depois também foi verificado que existiam vários ou diferentes tipos de tarifas de eletricidade, desde social, simples e biohorário, o que pode ser interessante neste caso aqui para validar também os vários tipos este tipo de modelo. Depois também o que está previsto é a implementação ou instalação de uma potência fotovoltaica estimada em 101 kW pico, o que equivale mais ou menos à produção equivalente a 30% do consumo anual destes fogos envolvidos. E para além disso também está previsto um excedente de 20% para uma futura agregação, seja de novos fogos daqui deste bairro, ou então de outros edifícios até municipais da envolvente, podendo ser biblioteca ou outro tipo de instalação. Em termos de indicadores, foi feito um investimento aproximado de cerca de 100 mil euros e está estimado tem um payback estimado de cerca de 8 anos. Do conjunto de fogos, apenas 75% está abrangido por este projeto e cerca de 60% da energia utilizada utiliza a rede, neste caso, de energia de serviço público e o restante é em redes internas. Este projeto é, de facto, uma excelente oportunidade para promover ou para combater a pobreza energética através ou pela cedência de energia renovável a preços mais acessíveis. Prevendo-se que, em algum dos casos, o desconto da tarifa da comunidade poderá chegar a 30% de desconto, relativamente ao que pagam atualmente. Depois, um outro caso prático que nós temos no nosso país advém do projeto de Compile, que neste caso é um projeto europeu que integra 12 parceiros. No caso português, o parceiro que representa o país é Copérnico, e o projeto tem como principal objetivo mostrar as oportunidades das ilhas energéticas e comunidades de energia para a descarbonização do fornecimento de energia, e também para a construção de comunidades sustentáveis e criação de benefícios ambientais e socioeconómicos. Neste caso em concreto, o projeto tem 5 pilotos. No caso português, o piloto é na cidade de Lisboa, envolve um condomínio com cerca de 180 apartamentos e 2 lojas, e que no seu conjunto tem instalado um conjunto de OPACs, neste caso, e que está previsto que venha a ser convertido então numa comunidade de energia. Desde logo, este projeto aqui serviu para nos dar para levantar alguns desafios e para nos colocar alguns desafios que foram, entretanto, publicados, que tinha a ver com a questão do financiamento, que naturalmente quem é que faria o investimento. Seria investimento dos próprios condóminos, ou então se seria feito por terceiros. E todas estas questões ainda estão, segundo aquilo que está publicado, está em fase de análise para isso se verificar. Depois, outras questões que levantava é de que forma é que a EHAC vai gerir todo o processo. Quem é que vai assumir a gestão, desde a questão do regulamento interno
e depois de que forma é que se vai relacionar seja com a rede elétrica, com o gerador e todos os outros intervenientes. Outra questão é, dentro do próprio regulamento interno, como é que se vai ser feita a tal repartição, ou como é que vai ser feita o coeficiente de repartição das várias parcelas. São tudo questões que este projeto levantou e que neste caso a Copérnico tem acompanhado no sentido de tentar colocar esta comunidade em pé. Depois, um outro exemplo prático que temos, neste caso é aqui dos colegas ou dos vizinhos de Espanha, que é a comunidade energética Comtem, que está assediada no município de Crevlin e que neste caso dá especial ênfase ao papel do consumidor e daquilo que a implementação deste tipo de comunidades pode contribuir para aquilo que é a capacitação dos vários dos consumidores locais, neste caso, para esta questão do setor da energia e de que forma é que pode enraizar aqui um ADN de eficiência energética em toda a comunidade envolvente. Mas para isso eu vou passar aqui, neste caso, um pequeno vídeo. Peço desculpa porque é em espanhol, mas também julgo que nós, até pela proximidade, é relativamente simples para nós também percebermos a linguagem espanhola. Só um bocadinho que eu vou partilhar aquí. Enercop es un grupo de empresas con una amplia presencia en toda la cadena de valor del sector eléctrico. Su matriz, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, prestigiosa eléctrica con casi 100 años de historia, está experimentando un proceso de evolución natural con el objetivo de convertirse en una comunidad energética moderna y de vanguardia. Una transformación basada en potenciar un modelo colectivo de consumo energético justo, democrático, descentralizado, limpio, renovable y digital. Un modelo donde el ciudadano será el indiscutible protagonista. Así nace Comtem, una comunidad creada para afrontar el reto de la transición energética desde el ámbito local. Un proyecto que, impulsado por Enercop con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent, convertirá el municipio en una comunidad energética de referencia a escala estatal y europea. Una comunidad donde los consumidores, los propios ciudadanos, se beneficiarán de las enormes ventajas del uso colectivo y compartido de la energía producida a partir de fuentes renovables, transformándose ahora en prosumidores. Comtem cuenta con 3 instrumentos orientados a lograr el objetivo de empoderar a los consumidores y de fomentar la generación renovable en el ámbito municipal. En primer lugar, instalaciones de autoconsumo energético colectivo a partir de energía solar fotovoltaica que darán suministro a los consumidores situados en cada zona de la población. Un modelo accesible para todos los ciudadanos, ya que Enercop será quien realice la inversión y además revertirá sobre el municipio de Crevillent los beneficios generados por esta actividad en forma de más infraestructura de producción energética. Por otro lado, Comtem persigue introducir la variable divulgativa y de cultura energética en el ADN de Crevillent, acercando la energía a los ciudadanos a través de paneles informativos digitales situados en espacios públicos. De esta manera podrán decidir cómo y cuándo consumen su energía. Finalmente, y como herramienta principal, Enercop ha desarrollado su app para el teléfono móvil. En ella, los consumidores podrán conocer y gestionar sus parámetros de consumo energético para conseguir un mayor ahorro en su factura. Somos la energía que conecta personas. La comunidad energética que da luz verde a tu futuro. Bienvenidos a la democratización de la energía. Bienvenidos a Comtem. Pronto, eu que depois do vídeo julgo que demonstra perfeitamente quais é que são as vantagens associadas à implementação de uma comunidade energética em determinada localidade. Agora passo já também, neste caso, a elencar algumas daquelas que são as principais dificuldades e desafios identificados não só por nós, como também por pelos vários promotores que estão no terreno, de alguma forma a procurar aceder ou tentar implementar comunidades energéticas e desde logo também, pronto, algumas destas também foram identificadas e reconhecidas também pela ERSE, pela Entidade Reguladora de Serviços Energéticos.
E uma das principais dificuldades começa logo pela limitação do portal do autoconsumo ICER, desenvolvido, que está desenvolvido parcialmente, ou que só está desenvolvido parcialmente. Porquê? Porque, e neste caso, neste momento, ainda não dá resposta à complexidade do tema. Depois, outra dificuldade tem a ver com dificuldades no processo de confirmação das condições da rede de distribuição e na obtenção dos dados de consumo. Neste caso aqui seria importante estabelecer a troca de informação e também ou meios de comunicação, canais de comunicação que servissem para, neste caso até diretamente com o operador de rede de distribuição, para se poder confirmar estas informações. Depois, outra dificuldade está relacionada com dificuldade no tratamento e disponibilização dos dados desagregados em 15 minutos. Pelo que nos é dado a perceber pela entidade, pela ERSE, neste caso, estão apenas, e isto aqui considerando, por exemplo, a questão dos contadores, a instalação dos contadores inteligentes, estão instalados apenas cerca de 50% dos contadores inteligentes. Portanto, isto logo por si gera aqui alguma dificuldade. Depois, outra dificuldade está relacionada com a complexa burocracia para registrar os sistemas de autoconsumo coletivo e também da SER. Outro também é a relação de proximidade física da SER indefinida, ou seja, não está totalmente claro quais é que são os limites geográficos para a implementação ou para esta relação de vizinhança com os consumidores e com a produção. Depois, também outra dificuldade que é muitas das vezes apontada é a falta de um modelo tipo de regulamento para que possa ser seguido pelos demais promotores e também pelas demais comunidades. Depois, e por fim, também muito importante é o facto de ainda não existir ou não se conhecer projetos de comunidades de energia renovável concretizados, para que se possa validar também e para que também possam ser seguidos. Isto julgo que tem a ver muito com o facto destas dificuldades estruturais que foram apontadas e talvez até também com esta questão que estamos a passar um pouco inesperada com a pandemia também possa ter tido aqui alguma influência, mas a verdade é que neste momento ainda não se conhece nenhum projeto desta natureza. Para terminar, queria deixar também só aqui os contactos e também as entidades responsáveis por estas temáticas, desde logo a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é a entidade responsável pela decisão, coordenação e acompanhamento da atividade de produção, e depois também, claro, a ERSE, que é a entidade responsável pelo estabelecimento das disposições aplicáveis ao exercício da atividade de autoconsumo, muito relacionado com esta questão da medição, leitura de disponibilidade e disponibilização de dados, relações comerciais, proteção de dados e tarifas de acesso a redes. Uma outra coisa importante também que eu gostava de deixar aqui é o documento que também está disponível pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que é um documento de respostas e perguntas mais frequentes colocadas no âmbito deste novo diploma, que serve para esclarecer uma série de dúvidas associadas ao tema. Por fim, também deixar os contactos, seja em termos de e-mail, também de telefone, para que possam também ser retirados, ou para quem tiver algum tipo de dúvidas que possa esclarecer. Para além deste contacto, também não podia deixar de dizer que neste caso também a Agência Regional de Energia Ambiente do Algarve, a AREAL, está neste caso totalmente disponível para também poder tirar algum tipo de esclarecimento e penso que neste caso as agências de energia, a nível, até pela sua proximidade com os atores locais, poderá ter um papel importantíssimo aqui na questão da implementação deste tipo de projetos a nível local. E por isso, caso também tenham algum tipo de dúvidas associadas a esta temática, podem também, e deixo também aqui o meu contacto para poderem veicular algum tipo de dúvida que tenham. E pronto, eu terminava assim. Entretanto, não sei se colocaram algumas questões. Eu vou agora verificar se existe aqui. Eu posso ajudar e ler. Temos aqui duas questões.
Pronto, uma utilizadora anónimo que diz: boa tarde, no âmbito do PRR estão previstos apoios aos privados, empresas, associações, grupos de cidadão para implementarem projetos deste tipo? Neste momento, não. Ok. Temos outra pergunta que é: boa tarde, excelente apresentação. Fiquei com uma dúvida. Ainda só existem projetos piloto de comunidades de energias renováveis. Se pretender avançar com uma comunidade de energia renovável, já é possível licenciar na Direção-Geral de Energia e Geologia e operacionalizar a comunidade? Isto são várias perguntas, aliás. Se não tiver um contador inteligente, quem é que paga o custo da mudança? A Câmara Municipal, a EDP ou o consumidor? Obrigado. Sim, pronto, eu vou dividir aqui a pergunta em várias, pronto, tal como está dividido, vou tentar seguir a mesma sequência. Desde logo, pronto, ainda só existem projetos de piloto de SER. Neste caso, sim, tal como eu indiquei durante a apresentação, neste momento só ainda, e mesmo assim estão em fase de aprovação, foram submetidos pronto, e estão a aguardar pareceres para que isso possam ser implementados de acordo com o novo diploma. Porque neste momento são só intenções. É verdade que existem uma série de promotores que estão a preparar projetos desta natureza para colocar para aprovação, seja numa fase inicial pelo operador de rede de distribuição e depois também para a apreciação ou para a aprovação, neste caso por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia. Mas neste momento ainda não há nenhum que esteja já em funcionamento de acordo com a funcionar de acordo com este novo diploma. Depois, se pretende avançar com uma série, já é possível licenciar? Sim, é aquilo que eu acabei de dizer. Já é possível submeter para apreciação projetos desta natureza que depois serão analisados pelas entidades então competentes. Depois, se não tiver um contador inteligente, quem é que paga o custo da mudança? No caso de não ter o contador, de não ter um contador inteligente ainda instalado, o que acontece é que se porventura esse mesmo contador estar previsto ou estar planeado ser instalado nos próximos 12 meses, neste caso pelo operador de rede de distribuição, que neste caso é a Redes, neste momento, não terá qualquer custo, será assumido, pronto, neste caso pelo operador. Se porventura não estiver, aí sim, pronto, esse custo será assumido pelo consumidor. Depois a outra, pronto, eu penso que são as 3 perguntas que acabei já por responder. Temos aqui mais uma que é: boa tarde, se pretender efetuar uma comunidade de energia renovável baseada em hidrogênio, é possível à luz da legislação? Não, neste caso aqui, este diploma em concreto só está dirigido à produção de energia renovável elétrica, e ele, segundo o que eu estou a ver, à luz do... Não, neste diploma não, isso não é possível. Para quando é que é possível implementar estes projetos? Eu julgo para breve, acho que existe uma vontade muito grande política até para que estes projetos possam ser implementados, até porque é reconhecido e é unânime que tem vantagens consideráveis, pronto, para as localidades e até para aquilo que são o alcançar as metas que o país assumiu. E, portanto, agora, como é óbvio, estamos a falar de uma temática que é bastante dinâmica e complexa e que requer aqui alguns ajustes. E daí, nesta primeira fase, só são ainda admitidos, ou só estão a ser admitidos pilotos que carecem naturalmente de ser analisados um a um, no sentido de perceber e de ir também limando algumas coisas que em matéria de legislação não ficou bem acautelada. E por isso é que, neste momento, pronto, ainda não existe para já nenhum em concreto, mas a ideia, e por aquilo que nos é dado a conhecer, é que o quanto antes vão começar a surgir, e julgo que neste ano vai ser um ano em que muitos destes projetos vão começar a sair para o terreno. Já agora aproveito também para colocar uma questão relativamente, pronto, nós também já temos aqui, mesmo no Algarve, aquela comunidade não sei se é esta denominação, mas ali da Colatra, mas é um projeto piloto que é no âmbito de uma candidatura europeia,
esse também acaba por ser um bom exemplo e um projeto piloto que pode exponenciar tudo, ou dar como boa prática para os futuros projetos que possam aparecer, correto? Sim, aquele é mais um daqueles casos em que poderá certamente servir de base para depois também avaliar pronto, os diplomas que eu pronto, que apresentei aqui hoje, porque aquilo já tem ali um conjunto de ideias que se complementam entre si. Agora, pronto, convém dar o maior, como é que é dizer, integrar todas as situações de forma a que possam operar de uma forma, pronto, estando de acordo com aquilo que são as regras deste novo regulamento. Mas sim, a ideia é que possam ser ali testadas também, porque o objetivo inicial até do projeto era esse mesmo, era que pudesse servir de um laboratório quase vivo para se poderem Exato. testar ali um conjunto de iniciativas. Agora depois convém pronto, é tentar enquadrá-las com estes documentos legais, não é? Para que possam estar a operar de acordo com eles. Temos mais uma questão que é como é que a Arial pode ajudar a desenvolver estes projetos? Desde logo nós podemos dar este apoio não só técnico, na análise também, na avaliação do potencial para a implementação deste tipo de projetos, como também pronto, em toda a questão processual desta relação que se possa fazer não só com o operador de rede de distribuição, como também com as entidades reguladoras. Mas, acima de tudo, pronto, nesta primeira fase de avaliação do potencial e de perceber quais é que são as condições locais, não é? Territoriais, no sentido de perceber se há ou não condições para a implementação, desde logo se existe condições, por exemplo, de coberturas ou de espaços para a implementação dos sistemas solares, como também o tipo de proximidade, por exemplo, aos postos de transformação, pronto, todas essas questões que têm que ser analisadas. Agora é uma pergunta mesmo diretamente para a Câmara de Olé, que até posso tentar responder o melhor que sei. A Câmara Municipal de Olé tem algum plano para avançar nesta área diretamente com municípios, para além do que já tem feito com escolas e outros edifícios? É assim, a resposta que posso dizer é que sim. Pronto, a Câmara Municipal de Olé começou pelos edifícios públicos, isto é, pelos edifícios municipais, que é aquilo que pode mais facilmente e diretamente ter uma ação para forma a implementar energia renovável, neste caso os painéis fotovoltaicos. Estando estes edifícios já com os painéis fotovoltaicos instalados e a garantir que haja uma descarbonização dos edifícios municipais, o objetivo da Câmara Municipal de Olé, como irá estar explanado nos planos que vão ser... Pronto, já teve em consulta pública, como é o caso do Plano Municipal de Ação Climática, que o objetivo do Olé é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40% até 2030. E para atingir esse objetivo, não é só com a implementação de energias renováveis nos edifícios municipais, não irá ser possível termos esses objetivos. Daí também pretendemos apoiar, seja, como neste momento já apoiamos também as IPSS do Conselho para implementarem projetos de eficiência energética e de energias renováveis, iremos também apoiar os grupos de cidadãos, pronto, ainda é algo que estamos a estudar a forma como isso poderá ser feito, mas é algo que pretendemos fazer. Até porque também posso continuar, porque sei também que estes projetos de energias renováveis, embora levem uma poupança da fatura energética, mas sei que para o cidadão em geral não é muito fácil fazer um investimento, embora cada vez exija menos um investimento menor, mas daí também que o Fundamental tenha partilhado, pronto, tem um fundo de apoio, agora não sei se pode-me ajudar o nome do aviso, de apoio à eficiência energética nos edifícios, também para a implementação de projetos de energia renovável. Sim. Boa tarde, mais uma pergunta. É possível efetuar uma comunidade de energia renovável através de um conjunto de viaturas elétricas que carreguem e disponibilizem energia momentaneamente? Sim, eu estou a tentar perceber qual é através de um conjunto de viaturas elétricas que carreguem e disponibilizem
Provavelmente, Não. eu penso que a pergunta deve estar relacionada com, pronto, o veículo elétrico quando está parado poder fornecer energia, penso eu, não sei se estou em erro. Sim, isto tem a ver pronto, com a tal questão da energia bidirecional, ou seja, V2Grid, que é o conceito de V2Grid. Mas neste caso em concreto, quando nós definimos um autoconsumidor, terá que ter associado, neste caso, pronto, um contrato de energia e terá que estar integrado dentro deste conceito e tem que estar envolvido neste tal regulamento interno. E, portanto, à partida, esta questão de, através de um conjunto de viaturas elétricas que carreguem e disponibilizem energia momentaneamente, não consigo perceber qual é que é a ideia. Mas neste momento, pronto, esse conceito do Vehicle to Grid ainda não foi considerado aqui neste novo diploma. Portanto, esta questão não faz muito sentido. Não sei se fui esclarecedor, mas... Sim, penso que sim. Sim. Não sei se vão surgir mais algumas questões, se não, mas de qualquer forma, pronto, se calhar até podemos terminar. Se houver aparecer alguma questão entretanto, também podemos esclarecer na mesma. Quero agradecer a todos os presentes e ao Hugo Rodrigues da Arial pela ótima apresentação e pela esclarecedora apresentação. Volto a referir algo que o Hugo já referiu, que caso tenham algumas dúvidas, poderão entrar em contacto quer com a Arial através do e-mail que o Hugo já forneceu, como através do município, entrar em contato com o município de Lolé também, através do e-mail lolé.adapta@cm-lolé.pt. Também poderei colocar aqui no chat. Como já referi anteriormente, caso não tenham tido possibilidade de assistir à apresentação desde o princípio, iremos disponibilizá-la no YouTube Lolé Adapta. Será também partilhada no Facebook da página Lolé Adapta. Mais uma vez, obrigado a todos e continuação de uma ótima semana. Não sei se o Hugo tem algumas palavras para dizer. Não, é só também agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, deixar aqui a nossa disponibilidade para poder colaborar naquilo que entendam que faça sentido. E, mais uma vez, também, pronto, obrigado à Câmara de Lolé por este papel naquilo que é a divulgação deste tipo de iniciativas que considero que vai ter um impacto bastante favorável a nível local e nos territórios a nível local. Ok, pronto, não surgiram mais nenhumas questões, por isso, obrigado então e uma ótima semana e um resto de boa tarde. Obrigado.